Oi, gatos e gatas! Meu nome é Dayana Menezes e aqui neste canal nós desenterramos histórias reais, daquelas que mexem com a gente, sabe? Se você está chegando agora, já se inscreve e aperta o sininho para não perder nenhum vídeo. E o vídeo de hoje, ele realmente vai te puxar para dentro do começo ao fim. Hoje eu quero te contar sobre Sylvia Likens, uma garota de 16 anos que tinha um sorriso doce e sonhos simples, mas que viveu um pesadelo que ninguém jamais merece passar. Essa história aconteceu em 1966 em Indianápolis, nos Estados Unidos, e é tão pesada, mas tão pesada, que ainda faz o coração da gente doer. Se você quer conhecer a história de Sylvia, entender o que aconteceu e como essa história marcou tantas vidas, vem comigo, vamos começar. Sylvia Maria Likens veio ao mundo em 3 de janeiro de 1949, numa cidadezinha chamada Lebanon, em Indiana. Foi a terceira de 5 filhos de Lester e Elizabeth Likens, uma família simples, que vivia correndo atrás da vida. O pai, o Lester, ele trabalhava em feiras de circo vendendo algodão doce e sorvete, enquanto a mãe Beth cuidava das crianças ou dava uma mãozinha quando podia ao seu esposo no circo. Eles não tinham uma vida fácil, mudavam muito de lugar, dinheiro era curto e às vezes as coisas em casa ficavam tensas. Sylvia cresceu com 2 irmãos mais velhos, Danny e Diana, e 2 mais novos, os gêmeos Benny e Jenny, que nasceram em 1951. Ela e Jenny eram super grudadinhas, quase como melhores amigas, apesar da diferença de idade. Sylvia era aquela garota tímida, mas com um sorriso que iluminava tudo. Na escola, diziam que ela não tirava as melhores notas, mas mesmo assim, ela adorava ir para escolas, ficar com os amigos. Sylvia amava patinar no gelo. Agora pensa comigo, imagine ela deslizando, rindo, com o cabelo voando, e ela também era muito fã de música, especialmente rock and roll, como Elvis Presley e os Beatles, que estavam bombando em 1965. Só de pensar já dá para sentir o quanto cheia de vida era ela. Quem conheceu Sylvia dizia que ela tinha um coração enorme, cuidava dos irmãos, ajudava em casa, ainda fazia alguns bicos como passar roupa e ser babá. Tudo isso para ajudar a família e trazer algum trocado extra para dentro de casa. E sabe o que ela queria do futuro? Talvez se casar, ter filhos ou somente uma vida mais leve do que a correria da infância. Mas em 1965, tudo isso foi brutalmente arrancado. No verão daquele ano, os pais de Sylvia estavam numa fase bem difícil. Lester e Beth brigavam bastante e o trabalho no circo faziam eles viajarem sem parar. Foi então que eles decidiram que Sylvia e Jenny iriam ficar com uma mulher chamada Gertrude Beneshevsky. Então, ficou decidido que os pais pagariam $20 por semana para Gertrude cuidar das meninas. Eles acharam que era só por um tempo, que ia dar tudo certo. Porém, mal sabiam que essa escolha iria partir o coração deles para sempre. Enquanto Sylvia e Jenny foram para a casa de Gertrude, a família Likens estava tentando seguir a vida, se reerguer. Lester e Beth viajavam para as férias trabalhando sem parar, confiando que as filhas estavam seguras. Eles não tinham um telefone fixo, então dependiam de cartas ou recados para saber das meninas. Às vezes, mandavam os $20 com um certo atraso, mas nunca imaginavam o que isso podia custar. Sylvia tinha o costume de escrever cartas para os pais, contando sobre o dia dela, mas nunca dizia a verdade, talvez por medo, talvez para não preocupar eles. Já Danny e Diana, os irmãos mais velhos, eles começaram a morar por conta própria, tentando melhorar de vida. Benny, o gêmeo, ficava com parentes ou amigos enquanto os pais viajavam. Ninguém da família fazia ideia do que realmente estava acontecendo na Rua Leste de Nova York. Beth, a mãe, disse depois que sentia um certo aperto no peito todas as vezes que pensava nas filhas, mas achava que era somente saudade. Como eles podiam imaginar que Sylvia estava trancada no porão sofrendo horrores? A distância e a correria mantinham a família
no escuro, até que tudo desmoronou. Gertrude Nadine Baniszewski tinha 37 anos em 1967. Ela morava numa casa caindo aos pedaços na rua leste de Nova York, no número 3850, com seus 7 filhos: Paula, de 17 anos, Stephanie, de 15 anos, John, de 12 anos, Mary, 11 anos, Shirley, 10 anos, James, 8 anos e Dennis, um bebezinho de apenas 1 ano. O pai das crianças menores, Dennis Wright, era muito violento e tinha sumido. E antes ela havia sido casada com John Baniszewski. Mas o divórcio deixou ela completamente sozinha com as crianças e muitas contas. Gertrude tinha asma, fumava sem parar e o dinheiro mal dava para a comida. Passava roupa para as vizinhas para sobreviver. E a casa era um verdadeiro caos, suja, bagunçada e com todo mundo brigando. Alguns diziam que ela não batia bem da cabeça, que talvez tivesse depressão ou alguma outra coisa, mas ninguém nunca confirmou. O que todo mundo via era uma mulher dura, que mandava nos filhos com a mão de ferro. Os filhos dela tinham seus próprios problemas. Paula era extremamente ciumenta, brigava por qualquer coisa. John, de 12 anos, já aprontava na escola. Stephanie gostava de mandar nos irmãos menores. Quando Sylvia e Jenny chegaram, parecia só mais um aperto na casa lotada, mas logo virou outra coisa muito pior. No começo, Sylvia e Jenny até que estavam se virando na casa. Elas dormiam num colchãozinho no chão, faziam tarefas e até brincavam com as crianças menores. Mas Gertrude não demorou para mostrar quem mandava ali. Quando Lester, o pai, atrasou o pagamento dos $20, ela explodiu e disse: "Se seu pai não pagar, vocês vão pagar." Ela pegou um cinto e bateu nas meninas. Sylvia tentou proteger Jenny, que tinha poliomielite e que deixou a perna dela bem fraquinha. Então, Sylvia levou muito mais cintadas em prol de proteger a irmã. As surras começaram a virar rotina. Gertrude inventava motivos do nada, dizia que Sylvia roubava ou era má influência só para bater na menina. Em agosto, as coisas ficaram muito piores. Paula acusou Sylvia de falar na escola que ela estava grávida, o que não era verdade. Mas Paula ficou furiosa. E sabe o que Gertrude fez? Gertrude deixou Paula bater em Sylvia e logo John, Stephanie e até as crianças menores entraram naquilo. Em setembro, Gertrude simplesmente trancou Sylvia num porão, um lugar frio, escuro, com um colchão velho e sem banheiro. Ela dizia que Sylvia era suja, que não merecia viver com os outros. O que aconteceu ali embaixo durante 3 meses? É até difícil de falar, é realmente difícil de falar. Sylvia era amarrada com cordas, sem poder se mexer. Gertrude queimava ela com cigarros. A polícia achou mais de 100 marcas no corpo de Sylvia posteriormente. Jogavam água quente nela só para ouvir a menina gritar. Forçavam ela a comer coisas horríveis, tipo sal, e coisas piores como punição. Um certo dia, Gertrude e John escreveram no corpo dela com uma agulha quente: "Eu sou uma prostituta e tenho orgulho disso." E não parava na família. Crianças da vizinhança, como Ricky Robbins, de 14 anos, e Coy Rubarg, de 15, iam até a casa e simplesmente batiam em Sylvia também. Alguns achavam que era brincadeira, porém a maioria já sabia que aquilo era errado, que era maldade, mas continuavam fazendo. Sylvia pedia socorro, mas ninguém escutava. Em outubro de 1965, Sylvia estava no limite. Ela não aguentava mais tanto sofrimento e tanto maus tratos. Ela mal conseguia falar ou andar. De 45 quilos, ela caiu para pelo menos uns 30 quilos. Quase só pele e osso. Ela tentou fugir uma vez, mas Gertrude chegou bem na hora, pegou e jogou ela de volta no porão. No dia 23, Sylvia escreveu um bilhete pedindo ajuda, mas não teve forças para entregar. No dia 26, Gertrude mandou Sylvia subir do porão. Ela sabia que Sylvia estava morrendo. Coy Rubarg bateu na cabeça de Sylvia com uma pá e Gertrude deu um golpe com um cinto nela. Sylvia caiu e não levantou mais. A autópsia mostrou que ela morreu de fome, choque e um ferimento grave na cabeça. Gertrude tentou mentir. Ela ligou para a polícia e disse que Sylvia tinha fugido e voltado toda machucada. Mas Jenny, a irmã, não aguentou. Quando os policiais chegaram, ela sussurrou: "Me tira daqui e eu te conto tudo."
E ela realmente contou cada surra, cada sofrimento, tudo que Sylvia sofreu. Quando a polícia encontrou Sylvia em 26 de outubro de 1965 na rua leste de Nova York, a família Likens foi chamada às pressas. Lester e Beth estavam viajando, trabalhando no circo, e eles receberam a notícia como um soco no peito. Chegaram em Indianópolis e viram o corpo da filha, coberto de cortes, queimaduras, ossos quebrados. Beth desabou, chorando sem parar, repetindo que nunca devia deixar as meninas com Gertrude. Lester ficou em silêncio, carregando uma culpa, um fardo, que nunca mais ele soltou. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Eles confiaram que Sylvia e Jenny estavam bem, e só depois souberam dos atrasos no pagamento, quando a própria Gertrude jogou isso na cara deles. Jenny, que viveu tudo ao lado da irmã, ficou destruída. Ela tinha apenas 14 anos e viu Sylvia sofrer sem poder fazer nada. Gertrude ameaçava bater nelas se ela falasse alguma coisa. Danny, Diana e Benny, os outros irmãos, estavam espalhados, mas se juntaram para os dias seguintes. Diana, que já era casada, dizia que sentia Sylvia em seus sonhos, como se ela pedisse ajuda. A família toda carregou um peso. E se a gente tivesse ido atrás? E se a gente soubesse? Eles nunca mais foram os mesmos. Beth virou uma pessoa extremamente fechada. Lester parou de falar sobre feiras. O vazio de Sylvia ficou em cada cômodo daquela casa. No julgamento, em 1966, a família ouviu tudo. Jenny testemunhou contando como Gertrude e os filhos transformaram Sylvia em um saco de pancada. Lester e Beth também estavam na sala do tribunal e com lágrimas nos olhos ouviram tudo, enquanto o legista descreviam as marcas no corpo da filha. Eles achavam que Gertrude merecia mais que prisão. Para eles, nada ia trazer Sylvia de volta, mas eles queriam a pena máxima. Eles queriam justiça. Quando Gertrude foi condenada à perpétua, a mãe disse a uma entrevista para o Indianapolis Star: "Ela tirou minha filha, mas não vai pagar com a vida. Isso não é justo." A família achou as sentenças dos outros também leves demais. Paula, John, Rick e Coy saiu em poucos anos e isso doía como uma faca nos pais. Em 1985, quando Gertrude conseguiu liberdade condicional, a família Likens ficou em choque. Lester já estava bem mais velho e com a saúde bem debilitada. Ele disse para um jornal local que o sistema falhou com Sylvia mais uma vez. Beth, que morreu pouco tempo depois, nunca perdoou Gertrude. Ela dizia que ela não merecia respirar o mesmo ar que Sylvia não pôde. Diana, a irmã mais velha, tentou seguir em frente, mas carregava raiva. Como deixam uma mulher assim sair? A família sentia que a justiça virou as costas para Sylvia, e isso marcou eles até o fim. E os filhos de Gertrude? O que aconteceu com eles depois de tudo isso? Paula, que tinha 17 anos na época, pegou perpétua, mas saiu em 1972 com 24 anos. Mudou de nome para Paula Passi e foi morar em Loa. Trabalhou como auxiliar de escola por anos até que descobriram quem ela era e em 2012 ela foi demitida. Hoje, com aproximadamente uns 75 anos, dizem que ainda está viva, vivendo quieta, longe dos holofotes, mas nunca pediu desculpas publicamente pela parte dela no crime. O Benny, de 12 anos, saiu da prisão em 1968, com 15. Também mudou de nome para John Blake e tentou reconstruir a sua vida. Virou pastor, trabalhou como motorista e dizem que se casou e teve filhos. Ele morreu em 2005 com 52 anos de diabetes e antes de morrer, ele deu uma entrevista dizendo que se arrependia. Mas a família de Sylvia nunca aceitou isso como um pedido de desculpa sincero. Stephanie, de 15 anos, não foi tão punida. Ela testemunhou contra a mãe Gertrude e saiu livre. Ela mudou de nome, se casou, teve filhos e trabalhou como secretária. Não se sabe muito sobre ela hoje, mas parece que ela está viva com aproximadamente uns 75 anos e nunca falou publicamente sobre o caso. Maria, Shirley e James, os menores, não foram acusados. Cresceram com parentes e sumiram dos registros. O bebê Dennis morreu jovem, nos anos 70, de causas não definidas. Gertrude morreu em 1990 de câncer de pulmão, com 62 anos. E pasme, até o fim ela dizia que não era tão culpada assim. Continuou insistindo que Sylvia a provocava. Os filhos seguiram caminhos diferentes, mas carregaram o peso do sobrenome Baniszewski. Para a família de Sylvia, nenhum deles pagou o suficiente e essa dor jamais cicatrizou. Eu fico pensando no que será que Sylvia diria se pudesse falar com a gente. Talvez ela pedisse para nunca esquecermos dela, para a gente contar a sua história com respeito.
Sylvia Likes tinha apenas 16 aninhos, amava patinar no gelo, curtia Beatles, cuidava da irmã Jenny com um carinho que só quem tem um irmão entende. Ela não merecia nada do que viveu na rua leste de Nova York. Na verdade, ninguém merece. Essa história não é sobre um crime, é sobre uma garota que foi esquecida por quem podia ajudar, por quem deveria proteger. É sobre uma família que nunca se recuperou e sobre um silêncio que deixou marcas até hoje. Se essa história tocou você, deixa um like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Contar mais casos assim. Se inscreve, ativa o sininho e me conta nos comentários o que te marcou mais nessa história da Sylvia e qual história você gostaria que eu trouxesse aqui para o próximo vídeo. Eu sou a Dayana Menezes e prometo voltar com mais relatos que vão mexer com a gente. Até lá, se cuida e obrigada por caminhar comigo nessa história tão forte.